Olá, sejam bem-vindos à aula 6 do curso de Preparação para Evangelizador da Infância. O tema da nossa aula é fenômenos psíquicos. E eu gostaria de saber, o que vem à sua mente quando você ouve esses termos fenômenos psíquicos? Fomos até o dicionário de língua portuguesa para buscar os possíveis significados destes termos. Vamos a eles? Para o termo fenômeno, nós localizamos duas possibilidades de significado. Na primeira delas, vimos que fenômeno é tudo aquilo que se observa na natureza. Na segunda, vimos que fenômeno é tudo que pode ser descrito e explicado cientificamente. Portanto, o termo fenômeno está ligado àquilo que é natural. E para o termo psíquico? Também localizamos duas possibilidades de significado. Na primeira delas, temos que psíquico é algo relativo à psique, à alma, ao espírito ou à mente. Já na segunda possibilidade de significado, vimos que psíquico é relativo à esfera mental ou comportamental de uma pessoa. Está ligado ao aspecto psicológico, ou mesmo ao aspecto mental de um indivíduo. Mas afinal, como funciona a nossa psique? Fomos então pesquisar sobre o tema e vimos que a psique possui 3 níveis. No primeiro deles, o nível consciente, é o nível do aqui e agora. É aquele em que nós estamos interagindo com o mundo exterior. E ele é captado por meio dos 5 sentidos que nós possuímos, que são a audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. O segundo nível, que é o nível pré-consciente ou subconsciente, é um nível ligado às nossas crenças, aos nossos valores, normalmente situações positivas que nós guardamos então no subconsciente. Já o terceiro nível, que é o inconsciente, ele pode ser comparado a uma lixeira. Este nível está ligado à censura, às nossas reações naturais ou até mesmo ao nosso instinto. E aqui então eu gostaria de compartilhar com vocês uma história bastante interessante de uma pessoa famosa relacionada a este segundo nível que é o subconsciente. Você com certeza já ouviu falar em Thomas Edison, que teve grandes invenções, por exemplo, a lâmpada elétrica. Thomas Edison, aos 8 anos de idade, foi diagnosticado como um gênio. Por outro lado, foi rejeitado pela escola, que o encarava como uma criança confusa, de difícil trato. Mas sua mãe acreditou em sua capacidade, o levou para casa e ensinou cada coisa que ele deveria aprender na escola, o incentivando e estimulando. Então vejam aqui como ela estimulou o segundo nível ligado à pré-consciência ou ao subconsciente do Thomas Edison, da criança. E o quanto nós, na condição de evangelizadores, somos importantes ao elogiarmos, ao incentivarmos uma criança, porque as crianças são extremamente observadoras e estão atentas a tudo aquilo que está à sua volta. Muito bem. Os fenômenos psíquicos se originam no cérebro humano. E aí é importante que a gente possa conhecer minimamente o funcionamento deste órgão tão importante, que é o principal órgão do sistema nervoso de uma pessoa. E aí aqui eu gostaria de fazer uma sugestão de um vídeo para você. Um vídeo curtinho, que não dura mais do que 5 minutos. É um vídeo bastante interessante que nos fala sobre o que é e como funciona o cérebro.
Ele inclusive foi preparado para crianças, se chama O Cérebro para Crianças e foi produzido pelo canal Smile and Learn. Eu mesma conferi e recomendo. Então, fica aqui essa dica, ok? Voltando ao cérebro, que é o órgão de manifestação da mente, é importante dizer que quem dirige o nosso corpo não é exatamente o cérebro, mas sim o espírito. E então eu quero compartilhar na ótica espírita como isso acontece. Então, vejam essa figura aqui interessante. Nesta primeira figura, nós temos aqui a representação do corpo físico. Nesta última figura, com essa luz, nós temos então o espírito, a centelha divina que cada um de nós é. E aqui no meio nós temos então o perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo biológico. Ele se trata de um corpo fluídico. E na ótica espírita, então, o espírito, por meio do perispírito, consegue comandar o corpo físico. Parece complexo, mas eu espero que esteja acessível. Muito bem. Na composição do cérebro existem alguns componentes e dentre eles nós temos a glândula pineal ou epífise. E é por meio desta glândula que o espírito se expressa mais diretamente no corpo físico. Ela é conhecida como a porta de entrada do mundo espiritual para o plano material, este plano onde nós estamos. A epífise, ela tem um desenvolvimento extraordinário, desde o nascimento da criança até por volta dos 2 anos de idade. É um período muito rico em que a criança aprende muitas coisas, desde respirar logo ao nascer, a se comunicar com o mundo, a buscar o alimento, vai observando, percebendo formas, cores, cheiros, vai também identificando as falas. Ela consegue já nesse período se manter em pé, normalmente engatinha, depois fica em pé, para logo então poder andar. Então, ela tem um desenvolvimento muito rápido. Mas, a partir dos 2 até por volta dos 7 anos, as mudanças elas já são mais lentas. E é até este período, por volta dos 7 anos, que o processo de reencarnação ele está se completando. Dos 7 até por volta dos 14 anos, a epífise ela fica num período praticamente estacionário, com quase nenhum desenvolvimento. E aí, a partir dos 14 anos, já no jovem, a epífise ela volta a ter uma atividade intensa, se reabrindo ao mundo das sensações. E é um período de grande criatividade. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do que nós trouxemos até aqui e para os próximos vídeos continuaremos abordando outros assuntos relacionados ao termo fenômenos psíquicos. Então abordaremos interesse, atenção, afetividade, curiosidade, instintos, motivação e frustração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda parte da aula 6 sobre fenômenos psíquicos. Vamos continuar conversando sobre esse tema tão interessante e falar um pouco agora sobre outros tópicos, tais como afetividade, atenção e interesse? Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que você acha que é importante para a criança crescer saudável e consciente da sua espiritualidade? O que essa imagem causa em você? É bastante importante que nós, evangelizadores, possamos conhecer um pouquinho da dinâmica da criança, para entender o nível de qualidade de vida.
Como é a sua alimentação, se ela é suficiente, se é uma alimentação deficiente, como é o ambiente no qual a criança está inserida, o nível de atenção que ela tem em casa, como é a saúde dessa criança, uma criança que desde muito cedo começou a ter problemas de saúde ou não, é uma criança muito saudável, se ela é estimulada a fazer leituras, e como que é o ambiente familiar, a composição, a constituição da família. Então, são questões importantes, relevantes para que nós evangelizadores saibamos como tratar a criança, né? Como acolher essa criança quando ela chega até nós. E o cérebro da criança, ele deve ser estimulado para que ela passe a acreditar naquilo que ela aprende. E, no nosso caso, que levamos a mensagem de Jesus, que falamos sobre Deus, que Deus e Jesus não são a mesma pessoa, não é mesmo? Levamos a mensagem de amor fraterno. O momento de crescimento, esse primeiro momento da criança, é um momento muito especial em que o ser, ele tem uma malemolência e uma possibilidade de aprendizado, uma capacidade muito grande de aprendizado e de assimilação desses conceitos. Então é um momento fundamental para que a gente possa aproveitar e semear a sementinha no coração e na mente das crianças que chegam até nós. E o que é o interesse, afinal? Então, nós fomos buscar também no dicionário de língua portuguesa e esse foi o conceito que nós localizamos que nos interessa a esse contexto. Interesse, portanto, é um estado de espírito que se tem para com aquilo que se acha digno de atenção. E é importante que a gente saiba que existem algumas fases bem delimitadas no desenvolvimento da criança. Basicamente, 3 fases. A fase da idade lactente, que vai ali de 0 a 2 anos. A primeira infância, dos 3 aos 6 anos. E a terceira fase, que a gente pode chamar de segunda infância, que vai dos 7 aos 11 anos. Essa idade latente, ela pode ser considerada como a idade dos interesses perceptivos. Então, tudo aquilo que afeta diretamente os sentidos da criança, o que ela pode tocar, o que ela pode levar à boca, o que ela pode perceber, deve ser bem colorido. Então, essa primeira fase, a criança ela quer tocar, quer sentir, né? É uma fase em que a gente deve estar muito atento com o tipo de material a ser entregue para a criança, né? Já a gente tem a primeira infância que vai dos 3 aos 6 anos, e aqui a gente tem então essa imagem de 2 crianças que estão com uma roupa de super-herói, porque é um momento de muita criatividade. É uma fase em que a criança observa, reflete e também tem uma capacidade inventiva muito grande. É uma fase que a gente pode chamar de interesses gerais. E por fim, temos aí a segunda infância, que é um período que abrange em torno dos 7 aos 11 anos. É uma fase que nós podemos chamar de interesses específicos e é uma fase muito interessante, importante, porque a criança ela começa a ter noções de deveres, de direitos, começa a se interessar pelo trabalho em si e também pelo desenvolvimento coletivo, por atividades coletivas. Então, isso deve orientar a nossa ação, porque nesse período da infância tudo pode ser direcionado. O seu interesse pelo que acontece ao seu redor, a gente deve estar bastante atento para direcionar da melhor maneira possível. E a atenção da criança, quando bem direcionada, ela passa de desfocada para focada por meio da aprendizagem no dia a dia, daquilo que ela
vivencia. É bastante importante que a gente possa trabalhar os momentos de perturbação da atenção, os perturbadores de atenção e também a fadiga. E é nesse ponto, a afetividade e a mudança de foco, eles são pontos fundamentais. É importante que se diga também que a criança se relaciona com o mundo por meio das suas emoções, das suas sensações e dos seus sentimentos, e vai estabelecendo os laços. Então, para a gente encerrar já esse bloco, inclusive, é muito relevante que a gente respeite essa questão da atenção da criança. E aqui nós fizemos um pequeno quadro mostrando o foco que a criança tem de acordo com a idade em que ela está. E então, quando a gente tem crianças de 0 a 3 anos, o tempo aproximado de atenção da criança para uma determinada atividade é de até 5 minutos. Então, nós temos que ter um repertório bem vasto, com diferentes atividades para poder prender a atenção da criança e direcionar para aquilo que a gente quer. Um pouco maior, dos 4 aos 6 anos, as crianças gostam muito de histórias e o tempo máximo da atenção da criança é de 15 minutos. Um pouco maior, dos 7 aos 9 anos e já alfabetizada, normalmente nessa fase, ou semi-alfabetizada, a sua atenção, ela consegue ser focada em até 20 minutos. E um pouco maior, com 10 a 11 anos, a criança, ela fica concentrada numa mesma atividade por até 30 minutos. Então, isso vai fazendo com que a gente possa se orientar como evangelizador para estabelecer um repertório de diferentes atividades de acordo com as faixas etárias com as quais nós vamos trabalhar, ok? Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira e última parte da aula 6, com o tema Fenômenos Psíquicos. Neste último bloco, nós vamos abordar tópicos tais como a curiosidade, os instintos, motivo e motivação e frustração. Vamos lá? Afinal, o que seria curiosidade? Buscando também o conceito de curiosidade no dicionário, nós verificamos que se trata de um desejo intenso de ver, de ouvir, de conhecer, de experimentar algo, tal como essa criança, que com toda a sua vontade de conhecer o que tem aí na grama, foi buscar um instrumento que pudesse ampliar a sua visão, a fim de saciar assim a sua curiosidade, não é? E despertar a curiosidade infantil constantemente é um grande desafio para nós evangelizadores. E o evangelizador atento a isso, ele deve planejar os temas, o método para garantir uma variedade e, com isso, a curiosidade constantemente aguçada das crianças. Trabalhar com carinho, com atenção, o instinto da criança na sala de aula e as características das crianças que chegam até nós é muito importante. E afinal, o que seria o instinto? Também buscando o significado no dicionário de língua portuguesa, vimos que na psicanálise, o instinto, ele é um impulso natural, independentemente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. No caso dessa imagem que nós trouxemos, nós então estamos vendo uma leoa que está cuidando aí do seu filhote. Ou seja, o instinto materno que veio à tona. E nós evangelizadores, na verdade, temos um grande objetivo que é transformar o homem animal, que é aquele movido pelos instintos, no homem espiritual, que é aquele movido
pelas virtudes. E com isso nós devemos trabalhar também a motivação para aprender e ter cuidados no lidar com a frustração das crianças. Muitas vezes nós podemos propor alguma atividade que seja considerada quase impossível de ser realizada por alguma criança, e isso pode desencadear a frustração. Vamos ver um pouquinho mais em detalhes? O motivo. O que vem a ser o motivo? Para o nosso contexto, o motivo é a razão de ser, é a causa de alguma ou de qualquer coisa. Adicionada a palavra ação, o motivo, ele se transforma em motivação. E nós temos aí algumas fontes de motivação que nós elencamos. Então, a vida da criança, por exemplo, pode ser uma fonte de motivação. A sua família, a forma como ela vive, a sua dinâmica cotidiana, podem ser elementos e fontes de motivação para que nós evangelizadores trabalhemos isso em sala de aula. As tendências que a criança tem, por exemplo, relacionadas a artes, a música, a pintura, a alguma habilidade que ela tenha, atividade lúdica, a partir de jogos, de brinquedos, os hábitos, especialmente os bons hábitos, também são uma boa fonte de motivação. Além disso, temos os contos, as histórias, as dramatizações, que são uma fonte maravilhosa, um recurso para nós evangelizadores inigualável, porque nós podemos ter formas variadas de abordagem por meio dos contos, ou das histórias, das narrativas. Além disso, nós temos também espécies de motivos. Essas espécies de motivos podem ser orgânicos, que estão relacionados normalmente às nossas necessidades biológicas ou físicas, como a respiração, a alimentação, a necessidade de higienização. O propósito é aquela atividade mental que nos leva a agir de uma determinada maneira para atingir aquele objetivo. Os incentivos, que podem ser positivos, como elogios, que é um recurso fundamental para nós usarmos com as crianças, reconhecendo que ela evoluiu, fazendo isso de modo bastante específico, dizendo que em determinada situação, como ela agiu de maneira correta, como ela agiu de maneira amigável. Por outro lado, nós podemos ter a recriminação, que aí vai agir do modo contrário ao elogio. E competição, além de vários outros que nós vamos encontrar na nossa apostila revisada para o curso de evangelizador da infância. Ok? É muito importante para o evangelizador motivar a criança. E isso tem uma grande finalidade, que é alcançar a aprendizagem, é fazer com que a gente possa realmente despertar aquilo que está dentro da criança e que ela tem de melhor a oferecer. Porque a gente não vai dar nada para ela que ela já não tenha dentro dela. Então, por isso que nós podemos ser comparados a semeadores, não é mesmo? Semeando em boa terra. E a frustração? O conceito de frustração que nós vamos buscar no dicionário é um estado em que o indivíduo, a pessoa, ela é impedida por outra pessoa ou por ela mesma de atingir a satisfação pretendida. Então, isso faz com que a gente fique frustrado por não ter conseguido atingir uma determinada coisa. Isso pode acontecer com a criança quando a gente propõe que ela faça um exercício que para ela é muito difícil. Então, a gente não pode, por exemplo, não recomenda-se que a gente utilize
o recurso da leitura ou da escrita para crianças que ainda não se alfabetizaram. Então, por isso, a importância da gente estar olhando também essa questão dos recursos. Ainda é muito relevante a gente pensar que na evolução que nós estamos, os espíritos que estão encarnando, eles cada vez são mais evoluídos e questionadores, e nós, evangelizadores, devemos realmente estar cada vez mais preparados para fazer essa interação da melhor forma e com o melhor resultado que nós podemos alcançar. Por fim, retomando o início, fenômenos psíquicos, portanto, são fatos decorrentes da atitude mental que desencadeiam comportamentos específicos. E esses comportamentos específicos podem levar à moldagem da personalidade da criança. Por isso, é tão importante que nós estejamos atentos a esses fenômenos. E aqui, então, nós vamos encerrando